A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 18, do 30 ao 39, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como passar a semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre o altar a lenha. E disse: Enchei-vos agora de água os cântaros, derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: Fazei terceira vez, e assim o fizeram. De maneira que a água corria do redor do altar, e ele encheu também a água do rego, no devido tempo que para se apresentar a oferta de manjar. Aproximou-se o profeta Elias, disse: O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor: para que o povo saiba que tu és Deus, se fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo caiu o rosto em terra, disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Preste aí rapidinho atenção em nome de Jesus, abre o teu coração. Vamos colocar aqui um tema rápido que Deus dá, o desafio do altar e a santificação. Sabemos nós, minha irmã e meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que nós enfrentamos desafios em nossas vidas. Diante de um desafio, nós podemos escolher recuar ou enfrentar. O profeta Elias aqui, ele foi afrontado pelos profetas de Baal e desafiou o altar para revelar o poder de Deus. 1 Reis 18, do 20 ao 29. Se você tem desafios na sua vida, você precisa colocar diante do altar de Deus, e Deus irá capacitar você para que você venha vencer. Se você estiver no altar, ninguém pode tocar. 1 Reis 1, do 50 ao 51. Porque estará nas mãos do Senhor. Isaías 43, 3, que diz: Agindo eu, quem impedirá? Primeira coisa, o altar aqui, ele precisou ser restaurado. No versículo 30 diz isso. A primeira coisa que somos desafiados a fazer é restaurar o altar da nossa vida. Depois que os profetas aqui de Baal tentaram clamar ao seu Deus, em vão agora o profeta Elias iria oferecer o verdadeiro sacrifício, que é santo, vivo e agradável a Deus. Mas antes de fazer isso, o altar precisou ser restaurado. Precisa ser uma restauração, que o poder de Deus viesse se manifestar naquele momento. Se você precisa do poder de Deus, minha irmã e meu irmão, para vencer lutas, desafios, dia a dia, precisa primeiro se consagrar ao Senhor, porque somente assim Deus irá operar. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. Deus não derrama fogo em altar que está quebrado. Deus não derrama fogo em altar que está sujo. Por isso precisa ser restaurado. Restaure o altar do Senhor. A segunda coisa aqui, o altar é a nossa vida. Versículo 31. O segundo desafio aqui é reconhecer como um altar de Deus. O profeta Elias aqui contou 12 pedras, representando aqui os 12 filhos de Jacó. A forma que o altar corretamente fez tudo certo. Ao olhar para aquele altar restaurado, as pessoas do povo de Deus viam a sua história, a herança que é espiritual. Então, sentindo-se parte entre aquelas pedras que estavam ali, que ele escolheu. Ao falar do altar, nós precisamos pensar, não é um palco ou uma mesa em que nossas vidas, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Cada um de nós é como pedras que vivem nos sois edificados, casa espiritual, para que seja um sacerdócio santo, a fim de oferecer o sacrifício
espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas é Jesus a pedra principal e angular. 1 Pedro 2,7. Somente firmados em Cristo, este altar é ajustado para ser o lugar da presença de Deus. Faça a sua vida um altar do Senhor. A terceira coisa, o altar aqui é um lugar de sacrifício. Está no versículo 32 ao 35. O terceiro desafio aqui é oferecer um sacrifício sobre o altar. Isso não é nada fácil. Então o profeta ele vai organizar o altar restaurado e vai oferecer o seu melhor, colocando sobre ele o novilho, lenha. O novilho aqui representa a Cristo que se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. João capítulo 1, versículo 29. E a lenha aqui, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus, ela é o combustível para queimar a oferta. Mas o profeta ainda jogou uma água sobre o holocausto 3 vezes para dificultar ainda mais, fez um rego ao redor para encher a água, assim garantindo o milagre seria sobrenatural. Gastou pouca água que tinha, visto que havia 3 anos sem chuva. 1 Reis 18, versículo 1. Elias aqui, minha irmã, Elias aqui, meu irmão, não acendeu fogo, mas ele esperou que Deus mandasse fogo do céu. É na hora certa do sacrifício da tarde, Levítico 2, 4 ao 6. Elias ofereceu o sacrifício de forma obediente à vontade do Senhor. O altar da nossa vida é onde os sacrifícios do desejo que nós consagramos a Deus. Marcos 8, 35. Deixando claro a vontade da carne para servir ao Senhor. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2. Muitas vezes queremos que Deus opere em nossas vidas, mas nós não estamos dispostos a deixar o pecado, a deixar ali o erro, que impede de fluir da presença de Deus em nós, realizando assim o seu milagre. Isaías 59, versículo 2. Por isso somos desafiados a sacrificar nossos prazeres em favor de uma vida consagrada ao Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Deus quer ouvir, minha irmã, Deus quer ouvir, meu irmão, a sua oração, derramar o poder em sua vida, mas primeiramente precisa restaurar o altar de forma que você venha compreender, venha entender que seu viver é um altar para Deus, então sacrificar tudo não vem do Senhor em sua vida, entregando também o seu melhor, claro, para Deus. Se você tem desafios em sua vida, busque antes de tudo se colocar no altar do Senhor, onde você é protegido, preparado para receber o milagre do Senhor. Diga como o salmista diante das suas dificuldades: então irei ao altar de Deus. Salmos 43, versículo 4. Para que tudo para buscar a Deus faça propósito ali, oração em favor da sua vida, da sua família, buscando a santificação a cada dia para viver no altar do Senhor Jesus. O altar, minha irmã, o altar, meu irmão, é um desafio na minha e na sua vida. Não se esqueça, o desafio do altar e a sua santificação. Que Deus possa te abençoar poderosamente, você, tua casa, tua família, teu trabalho, teu ministério, em nome do Senhor Jesus. E abre o coração e deixa Deus trabalhar.